Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11, mas para começar pelo menos, vamos ler capítulo 5, versículos 1 e 2. Amém? Diz assim: E aconteceu que, apertando a Jesus a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Até aqui. Amém? Irmãos, o que a gente está lendo aqui nessa primeira parte é o início da campanha, o início da caminhada do ministério de Pedro. Hoje, obviamente, nós estamos aqui, todo mundo sabe quem é o apóstolo Pedro. Acho que ninguém vai falar assim, não, Pedro nunca ouviu falar. Não, a gente conhece Pedro. Todo mundo aqui conhece a história de Pedro, né? Se a gente for falar de algumas passagens da Bíblia, é muito claro. Então, aqui é o começo do ministério, da caminhada de Pedro. Mas, irmãos, eu quero usar um pouquinho de tempo aqui só para falar sobre o final. Eu não sei quantos de vocês conhecem sobre como é o final, como foi a morte de Pedro. A Bíblia não nos relata, mas a tradição cristã nos conta que Pedro, ali por volta do ano 64 ou 66, mais ou menos, foi crucificado de ponta cabeça pelo imperador Nero em Roma. Essa é a tradição cristã, né, que pelos historiadores da época, contam que foi esse momento. Uma outra também parte da tradição cristã conta que quando Pedro foi preso, depois foi levado para ser crucificado, diz que no meio da noite, alguém chegou para ele e falou assim: Pedro, seguinte, o pessoal vai te prender amanhã, estão vindo para te prender, então aproveita e corre. Diz que no meio da noite Pedro saiu, e aí conta, né, uma dessas histórias que diz que Jesus apareceu para ele. E aí algumas dessas linhas falam assim, que Jesus virou para ele e perguntou: você vai me negar mais uma vez, Pedro? E aí diz que Pedro vai lá e volta, se entrega e diz: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre normal. Então, por isso que ele foi crucificado de ponta cabeça. Esse é o final da história de Pedro. Você fala assim: nossa, que coisa boa para gente começar a conversar assim logo de manhã, né? Mas por que é importante a gente mencionar isso? Quantas vezes na Bíblia a gente vê o começo de alguém, a gente vê o começo da caminhada de alguém, e algumas vezes Deus também nos mostra o final. Mas quando a gente entende que toda essa história, toda essa caminhada com Deus tem um começo e tem um final, a gente entende que nós temos um Deus que Ele controla do começo até o final das nossas caminhadas. Isso quer dizer o quê? Quando a gente olha para Pedro e você enxerga ele, depois de tantos anos, sendo crucificado, e esse é o final da vida dele, a gente entende que teve ali um caminho que ele passou. Quando Deus nos coloca e nos apresenta a vida de uma das pessoas que a gente vê, um dos heróis da fé que a gente vê na palavra, o que Deus quer nos mostrar é o seguinte: existe paralelos do que aconteceu na vida de Pedro, do que acontece com todas as nossas vidas. E quando eu comecei a meditar, né, isso aqui foi uma coisa que foi uma palavra, um versículo que ficou no meu coração muito tempo atrás, e eu comecei a escrever e comecei a meditar sobre isso, e eu falei assim, Deus, acho que eu vou deixar descansar um pouco, isso aqui depois eu volto depois, né? Aí quando deu 3 minutos, o pastor mandou uma mensagem: você pode pregar esse domingo? Eu falei assim: Deus, eu não entendi. Vamos criar vergonha, vamos terminar de escrever. Então, então, irmãos, isso aqui foi uma coisa que durante essa semana foi consolidando esse entendimento. Então agora nós temos, né? Vamos voltar para o começo da história. No versículo 1 diz lá: aconteceram apertando a multidão para ouvir a palavra, tinha 2 barcos junto à praia. Então aqui eu quero começar a falar de 3 personagens que a gente vai ver bastante enquanto a gente explora a vida de Pedro. Pedro, Jesus, e o terceiro personagem é o barco. A gente viu o barco aqui. A gente vai perceber em algumas ocasiões na caminhada de Pedro, que a Bíblia nos revela, nós vamos ver o que acontece do relacionamento entre Pedro e o barco. E eu peço ao Espírito Santo que enquanto nós estivermos passando por essas referências aqui, o Espírito Santo possa tocar no nosso coração para mostrar: olha, é nesse ponto que você está hoje. Ou é nesse ponto que aquela pessoa que você conhece está hoje. Isso é para fazer o quê, irmãos? Para a gente entender como em cada etapa da nossa vida Jesus trabalha no nosso coração, mas também para nos dar certeza e a convicção que tem um final que já foi escrito por Ele. Amém? Então, quando a gente lê essa passagem, né, você vê esses 3, Pedro, Jesus e o barco. O que era o barco para Pedro? Qual era a profissão de Pedro? Pedro é pescador, todo mundo conhece. O que é o barco para um pescador? Tudo. É o meu sustento, é a minha identidade. É aquilo que me define, é como o pessoal fala: o barco do Pedro. Então, para Pedro, o que definia quem ele era, o sustento dele, o que ele fazia, como ele era conhecido, era o barco.
Então, só, normal. Você pega um jogador de futebol, né? Você olha lá, não, a bola de futebol. Você fala com Pelé, com Neymar, você joga a bola de futebol. E outras pessoas com outras formas, certo? Outra questão do barco é o seguinte, se você tira o barco dessa pessoa, você praticamente tira, por falta de expressão, o chão dessa pessoa. Eu não sei quem eu sou se você tirar o meu barco, talvez seja alguma coisa que um pescador falaria. Então, nesse momento, né, eu quero que os irmãos comecem a pensar, né, e de novo, pedindo ao Espírito Santo que possa nos mostrar, falar o seguinte: Deus, será que tem um barco aí na minha vida? Alguma coisa que eu falo, não, eu sou isso aqui me define. Se isso aqui não tiver na minha vida, talvez, não sei se vai dar certo. É uma profissão? É alguém da família? É alguma coisa que existe, como se fosse um barco, que fala assim, isso aqui é o que me define, né? E para Pedro, era literalmente o barco. Então vamos voltar para aquela história. Jesus chega, os barcos estão parados e os pescadores estão lavando as redes, certo? Quando Jesus chega, ele vê 2 barcos, certo? Ele vê um barco que era dos irmãos, né? Tiago e João, e vê o barco de Pedro e de André. E ele fala, aí a palavra lá no versículo 3 começa assim, Lucas 5, versículo 3. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E eu quero parar um pouco, irmãos. Quando a gente olha essa passagem, a gente vê André e vê Pedro. São 2 irmãos. Mesma família, mesma casa, mesma criação, certo? Só que a relação que André e Pedro tinham com Jesus era diferente. Vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá em João, capítulo 1, versículo 36. Isso aconteceu um pouco antes dessa história, quando chegou no barco, tá? Um pouquinho antes de chegar no barco, João capítulo 1, versículo 36. E vendo passar a Jesus, disse, isso aí é João Batista, tá? Eis aqui o Cordeiro de Deus, João Batista disse. E os 2 discípulos de João Batista ouviram-no dizer isso e seguiam a Jesus. Agora vamos pular para o versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um desses discípulos, que ouviu aquilo que João disse e haviam seguido a Jesus. Ou seja, naquele momento que Jesus aparece, André, para todos os efeitos, já era um seguidor de Jesus, certo? Vamos continuar nessa parte. Versículo seguinte. Quando André está voltando com Jesus, o que ele faz? Qual que é a coisa que ele faz? Primeiramente, ele achou o irmão dele. Ele chegou assim, chegou o seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, né? Que traduzido é o Cristo. E levou Jesus, né? Levou o irmão dele até onde? Até Jesus, certo? Então Pedro, para todos os efeitos, já vi esse Jesus aí, meu irmão chegou e apresentou. E Jesus, olhando para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Pedro, ou Cefas, Kefas, depende da parte. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Você já teve alguma experiência, talvez você ou algum parente seu, que talvez não conheça Cristo ainda, e aí chega alguém e fala alguma coisa de Deus que a pessoa fica olhando assim, legal. Imagina Pedro lá, né, fazendo as coisas dele, chega um cara que o irmão dele ficou todo empolgado, está falando alguma coisa, e ele olha para mim e fala, o seu nome não é mais Simão, o seu nome é Pedro. Obrigado. Talvez você já tenha passado por essa experiência. Agora, se a gente volta para aquele momento, Jesus está chegando, ele entra no barco de Simão, e ali tem André e tem Simão Pedro, certo? De um lado você tem Pedro, criado talvez ali nas sinagogas, conhecia todas as palavras, liturgia, era um cara que conhecia as histórias, sabia exatamente, leu as escrituras, conhecia a lei de Moisés, era um cara que, né, para todos os efeitos, era um cara bom. Quando ele ouve André chegando, encontramos o Messias, talvez para ele o Messias era só uma coisa que tinha lá na... eu lembro que alguém falava desse Messias, mas para ele nem era mais uma coisa de verdade, era uma coisa histórica, era uma coisa que estava só na religião. Então quando o irmão dele chega e fala isso, ele fala assim, quem está chegando aí é o Rabi, o mestre, né? Um homem que conhece a palavra. Agora, Messias? Talvez o irmão está empolgado, né? Não sei. E Pedro está nesse momento. Alguém que talvez já ouviu, conhece um pouco, mas olha para Jesus como se Jesus fosse simplesmente um mestre, um homem bom. Como muitas vezes a gente ouve as outras religiões falando, né? Jesus, um mestre, um homem perfeito, um homem maravilhoso. Ele é um cara legal. Mas, aí do outro lado você tem André.
Não, você não está entendendo. Eu estava lá no deserto, eu vi ele. Ele não é só um mestre. Ele é a palavra de Deus em carne. E aí André está empolgado. Ele sai correndo e acha o irmão dele. Pedro, achamos o Messias. E a resposta de Pedro? Será, irmãos, que às vezes a gente não teve? Ou passando por isso, a gente já não, às vezes, né, passar por isso como André. De chegar naquela empolgação de falar com Jesus para aquele parente, aquela pessoa próxima, aquela pessoa que você ama. E a pessoa olha para você e fala assim, acho que está funcionando para você, mas talvez nem tanto para mim. E talvez André naquele momento pense assim, poxa Deus, será? Jesus, será que nenhum dia essa pessoa que eu amo tanto não vai te conhecer, não vai te seguir, não vai saber quem você é? Aí Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, as coisas começam a mudar. Amém, irmãos? E é isso que a gente vê nessa parte. Jesus entra no barco de Simão, certo? A gente leu ali no versículo 3, e pede para afastar um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. Lucas 3, capítulo 5, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar ao alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão lhe disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque o Senhor me manda, eu lançarei a rede. Certo? Agora eu quero que você imagine, de novo, ele chamou Jesus o quê? Ele está consistente com o que ele pensa. Realmente, eu estou aqui lavando a minha rede, estou ouvindo Jesus pregar aqui, olha, acho que meu irmão estava falando, o cara é bom mesmo, hein? O cara está falando sempre que o cara conhece a palavra, olha só. Então quando Jesus vira para ele, ele fala assim, eu reconheço que você é um mestre. Trabalhei a noite inteira. Não sei nem se você é pescador, tá? Eu sou pescador, mas você falou, mas porque você falou. Eu ouvi a tua palavra, agora eu entendo que vamos tentar fazer. E aí no versículo 5, ele vai lá e decide fazer isso. Continuamos, versículo 6. Né? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou seja, o barco estava quase rodando. Nenhuma surpresa, todo mundo conhece essa passagem, certo? Agora, aconteceu tudo isso. Aí no versículo 8 o que acontece? E vendo isso Simão Pedro, o que ele fala? Prostrou-se aos pés e falou quem? Chamou ele do quê? Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Eu falo que o Espírito está trabalhando, porque o pastor falou isso aqui não faz nem 10 minutos, falar sobre que você reconhece ele como Senhor. O primeiro passo que acontece na nossa caminhada com Cristo é no momento que ele deixa de ser um mestre, alguém iluminado, e você reconhece, fala assim, não, esse homem não é simplesmente alguém iluminado, um mestre. Ele é o Senhor. Ele é o meu Senhor. E ali é o momento que ele percebeu, olha, é o seguinte, Jesus, é o seguinte, eu ouvi as suas histórias aí, o que você estava falando e tudo mais, mas agora eu te vi e vi o que o Senhor fez por mim. Então, entre o versículo 5 e o versículo 8, Deus operou de tal forma, Jesus operou a obra de tal forma, que aquele que chamava Jesus de mestre, passa a chamar Jesus de Senhor. Então, irmãos, por que eu estou falando disso? Porque na nossa caminhada com Cristo, né, todos nós, em algum momento, você olhar para Jesus como mestre e teve alguma coisa que aconteceu que fez você falar assim, não, ele não é só o meu mestre, ele é o meu Senhor. Aconteceu para todo mundo? Talvez não. Mas o que aqui nós temos, o que a Bíblia nos ensina é o seguinte, existe um operar de Cristo, que é quando ele entra no barco, que começa. Quando ele começa a falar o seguinte, eu vou pegar a vida de Pedro, vou fazer alguma coisa para começar a trazer ele para cá. A Bíblia não nos relata, mas eu quero imaginar como André fica, não é que ele olha para o irmão dele, se prostrando e chamando Jesus de Senhor. A gente, muitas vezes, que todos nós talvez oramos por parentes que ainda não conhecem a Cristo, né, a Bíblia não nos conta, mas eu fico pensando desse jeito. Naquele dia que meu pai chegar e falar assim, mestre, eu não sou digno do Senhor, mas o Senhor é meu mestre. Não, perdão, o Senhor é meu Senhor. E ali André vivencia isso. Pedro naquele momento reconhece o Senhor, né? Jesus, você é o meu Senhor.
Quando a gente começa a entrar, e aí, seguindo, né, no versículo 9, né, fala que não só Pedro, mas também Tiago, João, todo mundo que era companheiro de Simão, né, ficou espantado, olhou aquilo e falou assim, nossa, alguma coisa diferente está acontecendo aqui, os peixes apareceram e tudo mais. Aí continuando, e disse Jesus a Simão, para quem que Jesus disse? Simão. Tinha um monte de pescador lá, mas foi para Simão. Ele falou, Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E aí, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Quando a gente conhece Jesus, às vezes, no começo, você está admirado. Olha só, Jesus falou comigo, Jesus fez alguma coisa, parece que está te empolgando. Às vezes você não entende muito bem o que as pessoas estão falando. Alguém vira para você e fala assim, Deus tem uma grande obra na sua vida. Você, olha, não estou entendendo muito bem, mas eu sei que esse Jesus aí, ele é o meu Senhor, eu vou seguir, vou atrás dele. E aqui é o que a gente começa a ver nessa passagem, né? Ele faz isso, ele chama, ele diz, ó, vocês são pescadores de fala para Pedro, vocês são pescadores de homem. E aí no versículo 11, no final dessa passagem, fala que eles, levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nos outros evangelhos falam, mas Jesus vira para eles e fala assim, me sigam, né? Ele faz o convite. E aqui, naquele momento, você fala o seguinte, ele seguiu Jesus porque ele sabia tudo de Jesus, ele sabia exatamente todos os detalhes, o que aconteceu, não sabia nada. Mas porque quando Jesus se apresenta, houve esse espanto, essa admiração, a gente vai seguir. Só que o interessante desse versículo é o seguinte, eles trazem o barco para a terra e deixam ele ali. Por quê? Porque na cabeça dele é o seguinte, ó, o barco vai ficar aqui, porque eu vou ali seguir ele um pouquinho, mas se talvez não der muito certo, meu barquinho está aqui para eu voltar, eu posso continuar minha vida como sempre. Só que o que a gente vê nessa passagem que é interessante? Teve duas coisas que Jesus falou para Pedro. Lá em João 1,42, que a gente leu antes, ele falou o seguinte, você é Simão, filho de Jonas, mas você será chamado Pedro. Certo? Ou seja, Jesus vai falar o seguinte, eu vou mudar o seu nome. E aí, quando a gente volta para Lucas 5, 9 e 10, ele fala assim, você vai ser pescador de homem. Eu vou mudar a sua profissão. Então Jesus começa a falar o seguinte, para você me seguir, quem define a sua identidade, o que você faz, sou eu. Não é você ou o seu barco. Só que ele falou isso para Pedro. Pedro entendeu logo de cara o que ele estava falando? Como muitas vezes nós também não entendemos. Deus às vezes fez promessa para você quando você aceitou Jesus. Eu falo que às vezes o Espírito Santo te lembra. Lembra! Quanto mais velho de igreja você é, mais você esquece. Ele te lembra, olha, lembra aquela vez que Deus usou aquela pessoa para falar tal coisa para você, você fala assim, não é verdade mesmo? Jesus tinha falado na cara para Pedro, ele fala, Pedro, é o seguinte, eu vou mudar o teu nome e eu vou mudar a tua profissão. E ele passou. Aquilo foi lá, ele ouviu, não processou, mas vamos seguir, por quê? Porque o homem aí sabe o que está fazendo. Não só isso, mas agora ele não é só o mestre, ele é o meu Senhor. E aí ele começa a seguir. Vamos caminhando para o de Pedro. Pedro continua, né? Começa a andar com Jesus. A gente vai nos evangelhos o quê? Começa a ter cura. Começa a ter manifestação do poder de Deus. Orando, pessoas sendo libertas de demônios. E eles apenas ali, assistindo, acompanhando. E falando assim, nossa, antes eu só ouvia falar. Agora eu estou vivenciando, eu estou vendo Jesus fazer. Não sou eu que estou fazendo. É Ele. Mas eu vejo aqui, eu caminho com Ele e vejo o que Jesus está fazendo. Eu estou caminhando, eu sou um seguidor dele, certo? Então ele vai vendo tudo isso acontecendo. Quando a gente vai chegando, né, nesse contexto assim, né, a gente percebe o seguinte, tudo isso vai acontecendo, Pedro está seguindo, ele está vendo a multidão aumentando. E aí o que acontece é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que nada mais é do que como se fosse o grande resumo do ensino de Cristo. Agora imagina você é Pedro. Você está seguindo aquele homem que chegou e te chamou lá. Estava pregando no meu barquinho ali, ó. Quando eu conheci, pregava para 50 no meu barquinho. Aí ele chega lá no Sermão da Montanha, milhares de pessoas reunidas. Eles estão lá como se fossem lá os obreiros, né? Gente, vamos sentar aqui tudo certinho, todo mundo se arranjando, fazendo como se fosse assim, eu tô auxiliando, ó. Ele que vai falar, ele vai pregar, mas eu estou tentando organizar aqui as coisas para tudo dar certo. Termina aquela pregação do Sermão da Montanha, é uma mensagem arrebatadora. Ele vê a transformação de todas aquelas vidas ouvindo aquilo. Pedro está como naquele momento?
Nossa, esse daí esse cara aí é diferente, né? Tá na empolgação. E aí o que acontece nesse momento? Logo depois do Sermão da Montanha, outro barco aparece. O barco volta aí para a história, né? Vamos lá, Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Versículo 23. E entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. Então quem entrou no barco primeiro? Jesus, né? Então Jesus entrou no barco. Agora imagina, você viu o que Jesus fez. Se Jesus entrar no barco, você vai fazer o quê? Né, eu falo, ele, obviamente naquela época não tinha, mas já estava contando. Se Cristo comigo vai, já estava entrando no barco. Se Jesus vai entrar lá, eu entro junto. Onde esse homem entrar, eu vou. O pessoal estava tipo, tô com tudo agora. Então Jesus entra primeiro no barco. E eis que no mar, continuando, se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus, estava dormindo. Certo? Aí tem um versículo que diz assim: aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Se a gente for no Marcos capítulo 4, versículo 38, só para ver a versão de Marcos, ele fala o seguinte: e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? É diferente. Das duas eles fazem o quê? Eles acordam Jesus, eles falam: nos salva, nós estamos perecendo. E aí tem a terceira pergunta: você não se importa que nós pereçamos? E eu sei que falando de fora é mais fácil, né? Então, assim, você acabou de ver um homem fazendo o quê? O cara curou, pregou para 5 mil, o cara fez tudo aquilo. E agora vem a tempestade. Não, Jesus, você não se importa com a gente. Você não se importa conosco. Não é possível. E Pedro estava nesse meio, né? Só que quando, e muitas vezes, né, se a gente olhar pelo exemplo de Jó também, né? A gente lê o livro de Jó e praticamente o livro inteiro falando assim: não, eu sou justo. Me põe na presença de Deus, ele não vai poder me acusar. E eu vou perguntar, eu vou falar, deixa eu falar com ele. Aí Deus chega, né? Quando Deus chega, eu falo que é a mesma coisa. Deus não responde a nossa pergunta se ela não é baseada em fé. Se a nossa pergunta, os nossos questionamentos para Deus é baseado em reclamação, em dúvida, tudo mais, Deus não vai responder você direto. Jesus acorda, olha para o mar e fala: ô, quieto, e o mar acalma. Então Jesus fala o seguinte: eu não preciso te falar se eu me importo ou não, não preciso te falar se eu não estou vendo, não preciso falar. Eu falo. O que Jesus fala? Eu não vou responder as suas perguntas. Eu vou te mostrar a verdade. E muitas vezes a nossa caminhada com Deus, muitas vezes, que parece que as coisas estão apertando e você fala assim: Deus, não é possível, você esqueceu de mim. Não é possível. Deus, estou te servindo, estava lá, você não viu? Eu organizei o grupo da esquerda ali, Jesus, botei ali o pessoal pertinho de você, estou fazendo a tua obra. E Jesus olha para você e fala o seguinte: tempestade, vai ficar quietinho. E aí fala, né, tipo, tem referências diferentes que falam o seguinte, né? Que ele fala, né, por que vocês são tão tímidos, ou por que vocês têm pouca fé? Para mim, a passagem, logo depois que isso acontece, né, está lá em Lucas 8, versículo 25. Vamos terminar de ler essa passagem em Lucas 8, vamos ler do 25. É o versículo 25, na verdade. Depois que ele acalmou a tempestade, sem responder o que eles estavam falando, Jesus olha para eles e fala o seguinte: onde está a vossa fé? E essa pergunta, para mim, é o 25 mesmo. Essa pergunta para mim, onde está a vossa fé? Jesus estava perguntando para eles o seguinte: vocês que estão aqui no barco, a fé de vocês está onde? Está no barco? Está na sua habilidade como pescador de tentar fazer a melhor navegação no meio da tempestade? É no seu conhecimento, é na sua experiência, na sua habilidade? Ou a sua fé está em mim? Porque a fé do cristão não é no que, é no quem. Mas, obviamente, você ouve aquilo e a resposta deles em seguida falam o seguinte: Jesus pergunta: onde está a vossa fé? Eles estão o quê? Não, no versículo 25 mesmo, João. Onde está a vossa fé? E eles, temendo, obviamente, maravilharam-se dizendo uns aos outros. E aí a pergunta deles é qual? Quem é este? Você está andando com Jesus já. Já faz um tempo que você está com ele. Você está partilhando o pão, você está ouvindo as mensagens, você está ajudando ele no ministério. E você está perguntando: quem é este? O motivo aqui é o seguinte:
Pedro, vamos botar para ele achava que Jesus era o meu Senhor. Só que agora, quando ele vê isso acontecendo, ele fala assim, ele não é só o meu Senhor, não. Ele é o Senhor de tudo. Ele não é só o meu Senhor. Peraí, eu estava errado. O passo que acontece é o seguinte, o segundo passo que acontece na nossa caminhada com Deus é isso. Deus primeiro é o seu mestre. Ou ele é um mestre, vamos dizer assim. Jesus é primeiro um mestre. Tem um momento que ele vira o seu Senhor. E aí a nossa fé começa a crescer. Mas aí quando o mundo começa a acontecer alguma coisa, a gente acha o seguinte, Jesus é o meu Senhor, ele não é o Senhor de tudo. Então se está acontecendo isso aqui fora, eu não posso, não vai dar certo. Jesus não se importa comigo. Não, mas a lei da Alemanha é assim, então não tenho o que fazer. Aqui é desse jeito, não dá para fazer. Por quê? Porque Jesus só é o meu Senhor. Mas quando ele se levanta e acalma a tempestade, ele fala o seguinte, até o mar, os ventos, os governos, tudo me obedece. Então você tem que atualizar a versão. Jesus não é o meu Senhor só. Ele é o Senhor de tudo. E quando ele se torna o Senhor de tudo, Pedro está aprendendo. Assim, peraí. Eu percebi uma coisa aqui, né? O que Jesus estava fazendo no barco? Quando estava a tempestade? Eu estava dormindo. Então Jesus está falando o seguinte, eu estou no barco com vocês, mas eu não estou fazendo o que vocês estão fazendo. Por quê? Jesus assim, eu sei quem eu sou, mas vocês não sabem quem eu sou, por isso que vocês estão todos desesperados. Então Pedro, na hora que ele olha para aquilo, ele entende duas coisas. Aquilo ele entendeu naquele momento, que a gente vai ver isso depois. Ele entendeu duas coisas. Primeiro, se existe uma ordem de Jesus, as coisas acontecem. Quando ele ordenou o mar, a tempestade sumiu. Então Pedro guardou. Se tem uma ordem dele, se ele manda, acontece. Segunda coisa, ele é um pescador. Você acha que Pedro já tinha passado por alguma tempestade no barco dele? Eu acredito que sim. Todo pescador ele já tinha passado por alguma coisa. Tomou um caldo, fez alguma coisa ali, já estava... Mas o que ele falou é o seguinte, a minha experiência me diz que numa tempestade eu tenho que voltar para a costa. Mas o que eu vi aqui agora me diz o seguinte, que na hora da tempestade eu tenho que estar perto de onde ele está. Então ele aprendeu duas coisas. O meu objetivo é o seguinte, eu tenho que, se houver uma ordem dele, as coisas vão acontecer, é certeza absoluta. E o segundo, o meu lugar é do lado dele, independente do que está acontecendo. E aquilo guardou na cabeça de Pedro. Mudou alguma coisa? Vamos continuar na história de Pedro, certo? Quando ele continua nisso, aí depois dessa questão, né, de novo, mais milagres, mais manifestações, e aí o que acontece que é diferente, aquela passagem quando Pedro manda os discípulos, quando Jesus manda os discípulos, né, de 2 em 2. Fala, vai, e aí os discípulos vão, o que acontece? Eles voltam, mestre, Jesus, os demônios, a gente está expulsando, os demônios estão saindo. A gente está orando, as pessoas estão sendo curadas. As pessoas a gente está conseguindo fazer, mesmo quando você não está lá com a gente. Então eles começam a aprender, falam, peraí, antes Jesus fazia e eu estava ali só na assistência. Agora eu também estou fazendo o que Jesus está mandando. Ou seja, não só apenas ele faz, mas eu faço também. E eles continuam trabalhando. E aí nós temos um outro milagre que acontece também de novo, que é um milagre muito conhecido, que é a multiplicação dos pães, certo? Todo mundo conhece a história, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, reunidos lá e Jesus pregando. Os discípulos começam a ficar afoitos, e falam assim, Jesus, seguinte, o povo está com fome, vamos despedir o pessoal para ir embora, porque... Né? E aí Jesus falou o que para eles, vocês lembram? Versículo... Vamos lá. Mateus capítulo 14, versículo 16. Eles falam, Jesus, nem se a gente tivesse 200 dinheiros aqui, né? Tipo, a gente consegue pagar todo mundo. Aí Jesus fala o seguinte, não é mistura, não tem necessidade de mandar eles embora. Dá-lhe vocês de comer. Só que a gente, ô Jesus, peraí, Pedro lá, como assim? Eu falei, não tem esse dinheiro não. O que você tem aí? Aí eles falam assim, a gente procurou aqui, tem 5 pães e 2 peixinhos. A gente já falou sobre isso antes, obviamente. Tinha mais, mas você está com fome ali, alguém fala assim, o que você tem aí? Não tenho nada, não. Tanta gente ali, talvez na multidão, não tinha. Mas aquele menino teve fé de dar. Então Jesus falou o seguinte, o que você tem aí é isso que eu vou usar para fazer. Então Jesus agradece, ele parte o pão, e quando ele começa a distribuir, começa a multiplicar. E eles vão distribuindo, e enquanto eles distribuem, continuam multiplicando.
falei assim, peraí, é da minha mão que está acontecendo agora. Eu sei que o poder é dele. Ele começou, eu sei, mas eu estou conseguindo fazer. Então ali naquele momento, imagina, de novo, a nossa fé vai de eu só estou ouvi falar, eu vi ele fazendo, eu estou ajudando e agora eu estou fazendo também. Eu estou no momento que eu percebo, eu coloco a mão, as coisas começam a acontecer. Eu orei, a pessoa foi curada. Eu preguei a palavra, a pessoa veio para Jesus. Você veio e começa a ver que existe realmente um novo momento da nossa fé. Um novo momento, um desenvolvimento da nossa fé em Deus. Pedro nos mostra isso. E talvez é nesse momento que nós estejamos também. Você fala assim, não, nesse momento agora está acontecendo. Às vezes eu oro, eu vejo que Deus começa a trabalhar. Eu oro para uma pessoa, Deus dá uma revelação. Você vê o mover de Deus. E aí quando tem uma multiplicação, que é uma coisa tão grandiosa ali, todo mundo alimentado, voltando para casa, 12 cestos carregando. O que aparece de novo, gente? Mais um barco. Mateus, né? Versículo, agora no capítulo 14 ainda, mas no versículo 22. Então, acabou ali, né? Aquela parte. Acredito eu que Pedro, os discípulos estão todos felizes, porque viu que realmente aconteceu uma coisa grandiosa. E aí começa a passagem no versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, sem ele, para a outra banda, né? Então ali, né, enquanto ele despedia a multidão. Então assim, chega um momento, talvez a nossa característica é o seguinte, ó Jesus, é o seguinte, eu não vou largar de você por nada. Por nada. Mas ele fala o seguinte, não, mas é você que tem que ir lá, ó. Se Jesus não ordenasse, talvez, você fala assim, não, Jesus, a gente espera aqui, Jesus. Que isso, despede a multidão, a gente pode ficar tranquilo, a gente espera, você não tem problema nenhum. Faz uma barraquinha aqui para você, não se preocupe. Mas Jesus ordenou. E lembra que tem essa palavra, ordenou. Por quê? Porque a gente viu lá com a tempestade, quando tem uma ordem de Cristo, alguma coisa ali, o que ele ordenou acontece. Então ele falou assim, ó, entra no barco, vai adiante para outra banda. Essa foi a ordem de Jesus. E eles falam assim, então tá bom, né? Se Jesus mandou, vamos lá. E aí vocês também lembram dessa parte da história, né? Na quarta vigília da noite, não, vamos continuar, chegado já à tarde, estava ali só, né? Continuando no versículo 23, e o barco já estava no meio do mar, acertado pelas ondas, porque o vento era contrário. E aí no versículo 25, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Você fala, agora eu quero que você de novo se imagina, Pedro, um pescador de carreira, de vida. Quantas vezes ele já foi para o mar? Vamos dizer que assim, você vê alguém andando sobre o mar não é uma coisa que você costuma ver todo dia. Então não é que ele está lá junto e eles falam assim, é um fantasma? Não é uma expressão, não é uma coisa assim inesperada. Eu nunca vi ninguém andar sobre o mar. Eu nunca ouvi falar de ninguém andar sobre o mar. E Jesus conhece as nossas limitações, porque às vezes ele trabalha na nossa vida e a gente não entende. Jesus aparece, se manifesta na nossa vida e a gente fala assim, não, isso aí não deve ser Deus não, isso aí é alguma coisa estranha que eu não estou entendendo. E porque Jesus entende a nossa limitação, ele entende que às vezes nós não entendemos o trabalhar dele, ele fala o seguinte, ei, sou eu. E algumas vezes na nossa vida Jesus faz questão de falar para você, sou eu que estou trabalhando. Mas andar no mar? Você nem entende. Por que você está fazendo isso? Ele fala assim, sou eu que estou trabalhando. Não temas. Anima eles, tem de bom ânimo. Fica tranquilo que sou eu. Para qualquer conversa, né, você ouviria, não, é Jesus. Então tá bom. Então, ó, vamos esperar aqui um pouquinho. Jesus vai vir, vai entrar no barco e vamos continuar a viagem. Só que aí tem Pedro, né? E Pedro falou assim, deixa eu lembrar de uma coisa aqui. Eu aprendi lá antes que se tem uma ordem de Jesus, o que ele ordena acontece. Ele mandou o mar acalmar, o mar acalmou. Ele mandou alimentar a multidão agora há pouquinho, eu comecei a dar pão, multiplicou, eu alimentei a multidão. Então se tiver uma ordem dele, alguma coisa pode acontecer. E é o seguinte, eu estou no barco, mas Jesus não está. E eu aprendi lá antes que o meu lugar é estar onde? Está com Jesus. Então o que ele fala no versículo 28? E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, o que ele fala? Manda-me ir ter contigo sobre as águas.
Então ele fala o seguinte: se sair uma ordem aí da sua boca, eu sei que eu posso andar na água. Ele entendeu isso. Talvez ali o pessoal que estava com Pedro fala assim: ô Pedro, fica quieto, cara. Ô Pedro, tá tarde já, vai ficar enchendo o saco de Jesus aí, meu. O cara que tá vindo, o que você tá mandando pra sair na água, Pedro? Você quer se aparecer? É isso que você quer? E Pedro falou assim: não, gente, não tá entendendo. Tenho que ir, ué. E aí acontece no versículo 29, Jesus dá uma ordem super simples. Vem. Aí Pedro falou assim: ó, agora a ordem chegou. Se ele falou para eu ir, eu vou. Então o que Pedro faz? Vai. Só que eu quero que vocês comecem a pensar, irmão. Pedro é um pescador, certo? E alguns dos que estavam lá com ele também eram pescadores. Talvez alguém vira para ele e fala assim: Pedro, você é pescador, cara. Você está ouvindo nada para onde? Você conhece o mar revolto, você conhece as tempestades. O que você vai fazer, Pedro? Ele fala assim: não, mas o mestre está me chamando. Não, Pedro, mas você conhece, tem lá o seu tio, não sei quem, que se afogou por causa da tempestade. Não lembra? Eu lembro, mas o mestre está me chamando. Talvez eu me pergunte assim: Pedro, é o seguinte, você é pescador, o seu lugar é no barco. Eu falo assim: olha, tudo isso faz talvez sentido aqui na minha cabeça, mas lá o mestre está me chamando. E vai chegar um momento da nossa vida, irmão, se não é que não chegou ainda, que Jesus vai falar o seguinte: ó, sai desse barco aí, vem aqui ter comigo. Ah, mas Jesus, eu sou pescador, Jesus, eu conheço o mar, eu conheço o barco, eu sei que aqui não é lugar para fazer isso. Jesus está falando assim: mas é aqui mesmo. Vem. E eu peço mesmo ao Espírito Santo que nos dê a coragem que Pedro teve, que nenhum dos outros que estavam ali no barco tiveram. Porque não fala ali, né? Os outros 11. Ou não sei quantos que tinham no barco, na verdade. Não tem a contagem aqui no dia. Não se fala ali. Em algumas outras passagens dizem que outros barcos estavam atravessando junto. Mas ali teve um que entendeu. Falou assim: Jesus, o meu lugar é aí. Já que o que você faz eu também consigo fazer quando você manda, se você está andando sobre o mar, também ando. Pedro, 29, desce na água, dá aquela pisadinha, começa a andar. E quando ele começa a andar, vocês conhecem a história, diz que ele dá aqueles passos, quando ele está chegando em Jesus, ele olha o vento, olha as ondas e começa a afundar. E aí conta a história que Jesus pega Pedro, levanta ele e volta para onde? Para o barco. E ele entra junto com Pedro no barco. Só que acontece o seguinte, irmãos. No momento que Pedro anula toda a experiência, o conhecimento, as habilidades, tudo aquilo que ele acha que é o que ele é, e ele sai do barco para chegar em Jesus, naquele momento ele fez ali uma declaração para Jesus. Fala assim: mesmo que eu ainda me enxergue como pescador, na tua palavra eu sei que eu posso sair desse barco. Ele não sai ainda, porque ele acaba voltando depois. Ele ainda não está pronto para sair do barco completamente. Mas ali Jesus percebeu o esforço dele. Muitas vezes, quando a gente ouve essa pregação, irmãos, eu vejo muita gente falando assim: tá vendo, o homem de pouca fé, em vez de olhar para Jesus, olhou para as coisas e caiu. A Bíblia não nos conta, mas talvez alguém no barco falou assim: aí, Pedrão, que dá uma de espertão, super santo, né? Afundou, né? Talvez alguém não falou na cara de Jesus ali, né? Senão é tão invertida, mas talvez o pessoal se falava: Pedro, tá aí o cara que acha que anda sobre o mar. Só que Jesus olha o seguinte: sim, ele andou sobre o mar. Jesus, ele olha pra gente, é o seguinte: tem gente que só olha quando se afunda, mas Jesus viu os passos que você já deu. Jesus vê os nossos passos. Aleluia. Todos os passos que todos nós já demos. Mesmo que a gente afunde. Jesus fala o seguinte: Jesus só conseguiu esticar o braço e levantar por quê? Porque Jesus estava ali. Ele chegou em Jesus. Meio que afundando, mas chegou. Nós temos um Jesus que ele não ignora os passos que nós damos, irmãos. Pode ter parecido pouco, mas foi só uns passinhos que eu dei ali, Jesus, não era nada demais. Mas Jesus vê. Tem muitos outros aí que não deram passo nenhum, então, blá, 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 falando um monte. Mas cada passo que cada um dá aqui, Jesus vê. Porque ele viu que não é simplesmente um passo qualquer, você deu um passo fora do barco. Então, a gente começa a pensar o seguinte: antes eu vi esse homem orar e a tempestade acalmar. Então assim, ele está controlando as forças da natureza. Mas o que esse cara fez aqui não é isso. Ele está andando na água, gente. O cara está mudando as leis da física.
Ele não é só o Senhor de todas as coisas. Tem alguma coisa a mais nesse homem. Ele não é só isso. Ele não simplesmente ordena as coisas. Mas ele tem o poder para transformar e criar as coisas. Pô, mas criador só tem um, né? Então, pô, acho que esse cara aí é Deus mesmo, hein? Ele não é simplesmente o Senhor de tudo. Ele é o Deus de tudo. E aí você começa a entender que esse aqui não é, como a gente falou no Salmo 91, né? Direi ao Senhor, você é o meu Deus. No momento que você reconhece. E aqui, é esse o momento que Pedro reconhece isso. Talvez não com todos os detalhes e nuances necessários. Mas a gente consegue perceber o seguinte, que logo depois, quando começa a caminhada, você vê que coisas começam a acontecer para confirmar isso. Mas a gente começa a perguntar alguma coisa, né? Fala assim, pô, peraí. Jesus precisava andar lá no fundo, no meio da tempestade, né? Podia falar para Pedro, Pedro, ó, tá aqui no rasinho, pode sair aqui, anda aqui, ó. Aí, o que acontece, quando eu estava meditando, o que eu senti no meu coração é o seguinte, quando Jesus entra no nosso barco, ele vai entrar no raso. Mas para a gente sair do barco tem que ser no fundo. Ele tem que levar a gente para o fundo. Porque se a gente não sair do barco, quando estiver lá no fundo, e não tiver nada aqui que consegue me ajudar a não ser Ele, né? Como que aquele diz? É, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar. Aqui, no meio da tempestade, no meio do mar, se Jesus não falar alguma coisa, eu vou afundar. Jesus fala assim, então é aqui mesmo que eu quero que você saia. É aqui mesmo que eu quero que você saia. Eu quero orar, e essa é a minha oração mesmo, que Jesus possa nos dar a coragem necessária para na hora que a tempestade estiver acontecendo, mas Ele falar para você, vem, eu vou. Glória a Deus. Eu quero, irmãos, que nós também, como igreja, nós vamos também. Ah, mas aqui, olha só, eu falo assim, usando um exemplo da Alemanha, né? Aqui não pode fazer isso, a lei diz aqui, não sei o que, mas Deus falou aqui que a gente tem que fazer tal coisa. Mas não, se fizer isso, vai dar problema, vai não sei o que, mas... Eu não estou prometindo na cabeça nossa, né? Tive uma ideia que eu vou inventar. Mas tem uma hora que Jesus fala, vamos. Aí você tem que falar o quê? Pô, então vamos, né? Jesus falou, alguma coisa vai acontecer. E aconteceu. Porque ali quando eles voltam, né? Agora você imagina, eu fico imaginando como que é o final dessa viagem, né? Você está ali no barco, Jesus chega, né? Pedrão molhado lá, né? Aquele silêncio meio incômodo, né? Aí Jesus fala assim, ó, tempo maluco, né, gente? Vocês viram a chuva que está acontecendo, alguma coisa? Por quê? Eles estão falando, não sei o que aconteceu aqui, mas Pedro está ali naquele momento. Esse homem não é simplesmente qualquer um, ele é Deus. E o que é interessante é, tudo que Deus faz, Ele revela, Ele opera na nossa vida, está sempre de acordo com como o nosso entendimento dele vai mudando. Quando Pedro enxerga nele, além de ser o Senhor de tudo, mas acho que esse homem é Deus, o que acontece no Mateus 16:16? Vamos lá para Mateus 16:16, logo em seguida. Jesus vira para os discípulos e fala assim, quem que está todo mundo aí falando que eu sou? Aí um fala, Elias, não sei quem, não sei o quê. E Simão Pedro respondendo disse o quê? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O versículo seguinte fala o quê? Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Ou seja, ele não fala Pedro, você está vendo? Ele fala Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus te revelou que eu sou. Ou seja, Pedro ali tem uma revelação que ninguém mais teve. Quando ele fala, você é o Cristo, Filho de Deus, ele não está simplesmente recitando palavras ou alguma coisa que alguém está falando. Deus, eu falo assim, eu entendi, esse é realmente o Filho de Deus. Ele não está falando só, ia ser legal se ele fosse o Filho de Deus, talvez ele seja o Messias. Não, você é o Messias. Você é o Filho de Deus. E a convicção dele faz isso, certo? Aí você fala, olha, vou de novo, vamos nos colocar no lugar de Pedro. Pô, peraí, né? Jesus falou que Deus me revelou alguma coisa, você percebe que o negócio está ficando forte. Aí a gente vai para Mateus 17, versículo 5. Um pouquinho depois. E nesse meio tempo, gente, pessoas recebendo oração, sendo curadas, os milagres acontecendo. Em Mateus 17, acontece a transfiguração de Cristo. Quem que aparece lá? Jesus, Moisés, Elias e Pedro. Aí você pensa, né? Jesus, Moisés, o maior profeta da história dos judeus, Elias, o homem que faz descer fogo do céu, e Pedrão. E você fala assim, só que Pedro, quando você vê que ele está naquele lugar, ele fala assim, vamos fazer aqui uma cabana para vocês, gente. Ele entende, fala o seguinte, olha, como eu vou fazer alguma coisa é servir vocês. Mas em nenhum momento ele olha e fala assim, acho que eu não devia estar aqui. Por quê? Porque ele entendeu, aqui é o meu lugar.
Só que o que eu tenho que fazer aqui? Está fazendo de um jeito errado ali, não entendendo direito a situação, tentando fazer as coisas, mas ele está vendo o que está acontecendo. Ele vê o rosto de Jesus transformando. E aí no versículo 5, quando ele ainda estava falando, veio uma nuvem luminosa e os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o Filho amado em quem me comprazo. Escutai-o. E aí no versículo seguinte, no versículo 6, né, fala que eles ouvindo isso caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Então Pedro, além de ver Jesus andar sobre o mar, ter a revelação de Deus falando assim: você é o Filho de Deus, sabendo que Deus revelou. Ele vê o rosto de Cristo mudando, ele vê Moisés, ele vê Eliseu, ele ouve a voz de Deus audível dizendo: esse é o meu filho. Você acha que ele tinha dúvida de quem era Jesus? Eu acredito que não. Pô, se você tiver dúvida, você tem algum problema. Porque a voz audível de Deus falou: esse é o meu filho. Ele talvez ouviu história de quem estava lá no batismo. Não, lá aconteceu mesmo. O pessoal ouviu uma voz lá dizendo que ele é o filho, não sei o quê, mas não, aquilo ele ouviu. Então, naquele momento, ele não tem dúvida quem é Jesus. Mas ele não tinha ainda o entendimento de o que Jesus quer fazer. E existe esse para mim, é o momento que talvez a maioria de nós tem essa dificuldade de entender. Fala o seguinte: não, eu já entendo, eu sei, Jesus é Deus, ele é. Mas o que ele quer fazer? Porque ele não entendia. Certo? O que é interessante é o seguinte, né? Se a gente vai para Lucas 22, olha só que interessante, acontece tudo isso. Aí em Lucas 22, nos versículos 31 e 32. Se a gente fosse traçar um paralelo, é a mesma coisa que você pegar alguém que já fez 1000 coisas no ministério. Já fez cruzada evangelística, já pregou na rua, já orou por cura, já fez tudo isso. A pessoa viu Jesus com o rosto transformado, a pessoa ouviu a voz de Deus. E aí Jesus vira para ele e fala o seguinte, de novo, presta atenção que ele não está chamando de Pedro, ele chama de Simão. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para você andar como trigo. Aí no versículo 32 ele fala uma coisa que parece que não faz sentido. Ele fala o seguinte: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E aí o final, que para mim, se você ouve para qualquer pessoa, por um critério humano, talvez não faz sentido. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Converter, Jesus? Espera aí. Estou com você desde o começo, Jesus. Estou contigo, te vi, eu sei que você é Deus, como assim me converter? Tanto que logo em seguida tem aquelas conversas, ele fala assim: mesmo que o mundo inteiro te negue, eu não vou te negar. E aí o que Jesus fala para ele? Olha, Simão, antes do galo cantar, 3 vezes você vai me negar. Mas por que isso acontece? Jesus já tinha falado para os discípulos: olha, eu vou morrer e vou ressuscitar no 3º dia. Quando você vê na palavra, você vê que Jesus está falando isso. Olha, é isso que eu vou fazer. Só que eles estão o quê? Não presta atenção. Quer dizer, Jesus está falando: eu vou fazer isso, e a pessoa está meio que Quando a gente pega a palavra converter, porque eu fui olhar, falei: Deus, mas por que é isso? Se converter, a origem dessa palavra, com é junto, e o verter é virar. Então eu falo assim: o converter é quando você vira junto com alguém. Então o que Jesus está falando? Eu vou para cá e você vem comigo. Então o que ele está falando, Pedro, é o seguinte: você sabe quem eu sou, mas eu estou indo para um lugar que você não está virando junto comigo, eu estou vendo que você está indo para o outro lado. Não, Jesus. O mundo inteiro pode te negar, eu não. Pedro, quando você se converter, confirma também os seus irmãos. Então, para mim é isso. Assim, gente, isso quer dizer o quê? Que às vezes tem uma pessoa que já teve todas as experiências incríveis com Deus, que já fez coisas incríveis no ministério, mas que o coração, de novo, eu não estou falando de salvação, gente. Estou falando de conversão do quê? De propósito, da sua ação. Se a gente for pegar e traduzir, é o seguinte. Lembra que eu falei que Jesus, no primeiro encontro com Pedro, ele falou 2 coisas. O seu nome não é Simão, seu nome vai ser Pedro. E você vê que Jesus às vezes chama ele de Simão, às vezes chama de Pedro. Então fala assim: Pedro, você ainda não está 100% certo de quem você é. Mas qual que foi a profissão que Jesus falou que Simão tinha que ter? Pescador de homens. Em nenhum momento você está vendo aqui Pedro sabendo o que significa isso. Talvez ele ainda não entendeu o que significa essa profissão. Então ele falou o seguinte: quando você se converter, ou seja, quando você entender e começar a agir como um pescador de homens, confirma os seus irmãos. Pedro entendeu isso na hora? Provavelmente não.
E eu também, a primeira vez que eu li esse versículo, também não tinha entendido logo de cara. Né? Parecia alguma coisa estranha. Ou a gente pensa assim, não, ele fala isso porque Pedro vai negar e tal, não sei o quê. Né? E aí, né, Jesus falou isso, falou que ele ia negar. E aí mesmo com todas essas confirmações, mesmo com todos esses milagres, esses sinais, mesmo com a visão do céu, a voz de Deus, Jesus falou, você vai me negar. E ele nega. Diz, né? Nega uma, nega duas, na terceira ele até fala uns palavrão lá, para falar o seguinte, olha, eu vou falar assim, porque se eu falar desse jeito, você vai ver que eu não sou dele. Ele quer mostrar para todo mundo, nega Jesus, e aí o galo canta. E aí fala que ele chorou amargamente, né? E aí o que é interessante é o seguinte, você pensa assim, bom, como eles pensaram, como os discípulos que estavam a caminho de Emaús pensaram, Jesus morreu, é isso, não tem mais o que fazer. Só que Jesus já tinha falado, eu vou morrer, e no terceiro dia eu vou voltar. Só que ninguém ouviu aquilo, porque às vezes quando Jesus está falando alguma coisa, você pega uns pedacinhos ali, mas às vezes a gente ignora uma parte. E aí quando eles estavam descendo, né, lembrando dos discípulos de Emaús, estava descendo e Jesus andando com eles. Pô, o que vocês estão descendo? Vocês estão tristes? Fala assim, você estava embaixo de uma pedra? Você não ficou sabendo aí que Jesus, o grande homem de Deus, morreu lá, cara? Tipo, ele fala assim, o cara está chamando ele e está andando com Jesus, não está percebendo que Jesus está ali. Então o que acontece? No momento que, né, Jesus é preso e acontece tudo aquilo, Pedro e os outros discípulos, o que eles fazem? Eles estão em Jerusalém e eles fazem o quê? Eles voltam para a casa deles. Pela distância, geralmente é uma jornada de em torno de 2 dias. Se você anda rápido, um pouquinho menos de 2 dias. Então, se Jesus morreu, teve o segundo dia, depois ele ressuscitou, até o dia que Jesus ressuscitou, eles estavam também chegando lá. Chegou lá na casa deles. Uma coisa que às vezes o pessoal não entende é o seguinte, vocês acham que alguém sabia que Pedro tinha negado Jesus? Todo mundo fugiu. Ninguém olhou para Pedro. Ninguém viu quem era Pedro. Ninguém sabe. Alguém lá falou, não, tinha um cara aqui que eu acho que era ele. Mas ali os discípulos que estavam ali reunidos com ele depois, você acha que eles sabiam que Pedro tinha negado Jesus? Não sabiam. E, mesmo se soubessem, todo mundo ali é fujão, todo mundo ali correu, vai falar o quê? Certo? Então Pedro está lá. Só que acontece o seguinte, gente. Pedro estava andando de volta para a casa dele no segundo dia. O que aconteceu quando chegava um pouquinho às 5, 5 e pouco da manhã? O galo cantava. Todo dia que o galo cantava. E o galo canta que dia? Todos os dias o galo canta. Agora você imagina para Pedro o resto da vida dele. Todo dia que ele está na casa dele, está caminhando, está tentando pescar, está tentando fazer alguma coisa. Todo dia o galo canta. E o que ele lembra quando o galo canta? Neguei Jesus. E às vezes, irmãos, tem aquela coisinha que a gente faz no nosso caminho. Você faz tudo certo. Você caminha com Deus, você faz tudo certinho. Mas tem aquela coisa que você faz que você nega Jesus. E não estou falando só de você, talvez vocês, irmãos, como eu também, já tinham negado Jesus 3 ou 30 vezes. Às vezes Jesus fala para você fazer alguma coisa e você faz outra. Às vezes Jesus fala assim, ora para a pessoa e você fala assim, Deus, acho que não. Quantas vezes, talvez, a nossa caminhada a gente nega? E às vezes tem um galo que canta, que lembra você. Lembra daquilo que você falou que você ia fazer para Jesus e você não fez? Então eu imagino para Pedro como era. Ele chega lá, e a gente vai agora para a parte final, que é em João 21. Em João 21, no versículo 3, né? Na verdade no versículo 1 a gente vê todo mundo que está reunido ali, não está só Pedro, né? E aí no versículo 1 fala, isso aí quando fala, ele vai contar o que aconteceu, né? No versículo 2 diz o seguinte, no versículo 2 está escrito assim, olha lá, estava Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros discípulos, ou seja, tinha todo mundo lá reunido. E aí no versículo 3 o que Pedro fala? Vou pescar. Por quê? Porque o meu barco está lá. Mesmo depois desses 3 anos que eu estou andando com Jesus, para todos os efeitos, eu deixei meu barco guardado lá, porque vai que um dia desse acontecesse, eu tenho para onde voltar. Ou seja, para todos os efeitos, o que acontece é isso, gente. Mesmo tendo vivido tudo aquilo, tendo vivenciado tudo aquilo, e muitas vezes a nossa caminhada com Deus é dessa forma também.
de alguma forma o barco ainda estava lá. E o que é interessante é o seguinte, quando ele fala assim, vou pescar, todo mundo fala o quê? Nós também. Porque esse aqui é ele é o chefe. Ele já viu um Pedro como líder. Por isso que Jesus falou para eles, ó, quando você se converter, confirma os teus irmãos, porque eles fazem o que você está fazendo. Só que ele que foi chamado por Jesus, ele vai pescar. Ele volta para o barco. Só que acontece o seguinte, quando Jesus te tira do barco, irmãos, não adianta você querer voltar para o barco. Porque na hora que você volta, você fala assim, não é isso. Eu sei que eu estou fazendo isso agora, mas não é isso. Esse barco, Jesus já me tirou desse negócio. E às vezes quando Jesus te tira do barco, ele começa a tirar o barco da gente também. Porque às vezes o barco fica ali, né? Pedro já tinha saído do barco, mas o barco estava ali nele ainda. Por isso que ele falou assim, eu vou pescar. Vocês lembram como Eliseu, quando Elias chega para ele, fala assim, Eliseu, você vai ser um sucessor, me segue. Ele tinha lá um arado, né? Com 2 bois, o que ele faz? Quebra o arado, mata os bois, faz um churrasco. Ou seja, para cá eu não volto mais. Ou seja, o barco de Eliseu era a plantação dele. Ele falou assim, ó, quebrei o jugo, matei o boi, não tem mais para onde voltar. E existe um momento na nossa vida, irmãos, que é esse momento que começa a acontecer aqui na vida de Pedro. E é quando Jesus vira para você e fala o seguinte, ó, agora você tem que tomar uma decisão mesmo. Ou sou eu que defino a sua identidade, e defino o seu sustento, e defino quem você é, ou você vai ter que ficar no barco. Então Pedro vai para o barco. E o que acontece? Subiram no barco, ficaram a noite inteira pescando, o que aconteceu? Aí, imagina Pedro assim, pô, lembra aquela vez que eu não pesquei nada também? Aí Jesus apareceu, poxa vida, não sei. E talvez ali os discípulos fazendo, não sei o que, tá bom, vamos lá. De repente apareceu alguém no meu meio, ó, pescaram alguma coisa? Ih, não pescamos. Joga a rede pra lá. Aí todo mundo já começa. Ei, gente, peraí, meu. Tem alguma coisa diferente nesse cara aí. Aí eles jogam a rede, pescam um monte de peixe, aí fala, né, vocês continuam ainda em João, acho que é no versículo 5, se eu não me engano. O filho tem alguma coisa de comer. Continuando, acho que é o 7, talvez. Ele fala para lançar a rede, aí João vira para ele e fala assim, Pedro, é ele, é Jesus, é o mestre, ele está ali. Aí o que é interessante é o seguinte, todos os discípulos estão no barco, só que a Bíblia nos conta o seguinte, Pedro diz que ele põe a roupa que está ali, porque está sem camisa, do jeito que dá, ele pula do barco, diz que está mais ou menos uns 100 metros, um pouco mais da praia, pula do barco, nada, se desespera, corre, chega do lado de Jesus e fala assim, nada, espera. Porque ele fala assim, o que eu vou falar agora? Mas o que isso me mostra? Os outros, aí a Bíblia, se a gente for olhar ali, ó, acho que é no versículo 9, irmão. Só para a gente não perder o caminho. Perdão, versículo 8. Os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra. Os discípulos entenderam o seguinte, eu vou desperdiçar esse monte de peixe para sair correndo atrás de Jesus? Está só 100 metros, pertinho. Só Pedro tinha entendido que o importante não é carregar o peixe que está aqui nesse barco. O que importa está lá. E se eu tiver que abandonar barco, peixe, rede, eu abandono tudo. Porque se é ele que está lá, é lá que eu tenho que estar. Aleluia. Só que só Pedro entendeu isso. Os outros fizeram o quê? Não vamos desperdiçar. E quantas vezes isso pode acontecer na nossa vida? Ah não, Jesus, mas esse negócio aqui é bom. É uma coisa boa, olha só o peixão que está vindo. Mas Jesus está lá já. Pô, Jesus, espera só um pouquinho, só 100 metros. E às vezes a gente está deixando Jesus esperar ou não trabalhar na nossa vida por causa de uma rede de peixe. Por causa de 100 metros de água. Mas Pedro já tinha entendido. Então fala que quando Pedro chega lá, e depois também os outros discípulos chegam, o que eu acho interessante é quando a gente vê no versículo 9, ele fala o quê? Quando chegaram na terra, viram ali o quê? Brasa, já tinha peixe, já tinha pão. Ou seja, esse que vocês trouxeram aí, não precisa. Eu já tenho aqui o que precisa para vocês. Então fala que Jesus fala o quê? Eu perguntei se vocês têm peixe aí, por quê? Porque aqui tem. Perto dele tem. Então quando vai lá eles sentam,
Diz que Jesus vai lá e faz a refeição, dá o pão para eles, dá todo mundo para comer, não sei o quê. Ou seja, está todo mundo lá, e de novo, talvez não acho que foi um lugar, um momento de muitas conversas, né? Porque, tipo, a Bíblia fala que eles sabiam que eram Jesus, mas tipo, não estavam reconhecendo direito, estava aquela coisa assim. E aí no versículo 15, a gente tem a passagem, que é a passagem mais conhecida. Né? Jesus vira para quem? Pedro. Você me ama mais do que estes? Você imagina, né, que pergunta complicada, né? Alguém chega pra você e fala assim, frango, você ama mais do que todo mundo que está aqui nessa igreja? Você fala assim, ô Jesus, mas na frente dos outros tem que falar isso? Porque se você me negou lá e ninguém viu, aqui você vai ter que me afirmar na frente dos outros. E ali, como a gente já estudou aqui, né? Cada vez que ele vai falando do amor, parece que o amor vai diminuindo, né? E aí no final ele se entristece e fala assim, ó Jesus, você me ajuda, você sabe que eu te amo, mas você viu lá que eu te neguei. Vai chegar uma hora que talvez não consiga. Então ele fala assim, ó, de hoje em diante apacenta minhas ovelhas, ou seja, vai ser pescador de homens. Mas o que eu acho mais bonito dessa passagem, irmãos, é o seguinte, como Jesus é didático. Ele vai lá e põe a mesma situação. Porque, né, uma vez um pastor falando assim, quando Jesus criou um plano pra gente, ele já considerou as nossas limitações, às vezes intelectuais também. Então ele fala o seguinte, eu vou botar a mesma situação para você. O interessante é que se você pega lá em Sansão, na história de Sansão, fala que o anjo aparece para a mãe de Sansão primeiro. Ele fala, ó, seu filho vai ser nazireu, não pode ter isso, não pode ter isso, não pode ter isso, não pode ter isso. Aí ela corre pro marido, olha, apareceu um anjo, falou que eu vou ter um filho, vai ser isso aqui. Exatamente. Aí ele fala assim, não, vamos ver se esse anjo aparece de novo. Porque aí aparece o anjo e o anjo vira pro pai e fala o quê? Exatamente a mesma coisa, palavra por palavra. Jesus fala assim, ó, o que eu já te falei, no dia que eu te conheci, eu vou te falar aqui de novo. Você é Pedro e você é pescador de homens. Porque o que Jesus fala é o seguinte, eu acho que essa é a parte interessante, né? Como se Jesus estivesse questionando para ele, fala o seguinte, Jesus podia ter chegado lá e falado assim, pô Pedro, te falei que você ia me negar, né? Ou pros outros seus fugiam, né? Falei pra vocês iam fugir? Não, o que Jesus fala? Ele vira para Pedro e fala o seguinte, se eu estou falando para você apacentar minhas ovelhas, é o seguinte, você realmente acha que uma negação, uma falha sua é o suficiente para negar a minha palavra? Então, para mim, eu começo a pensar, né? Jesus pensando, falando para ele assim, ó, aqueles que vêm a mim, o que o Pai me deu, de nenhuma forma eu jogarei fora, Pedro. Eu sou aquele que começou a boa obra na sua vida, eu sou fiel, eu vou até o fim. Eu sou o autor, o aperfeiçoador e o consumador da sua fé, Pedro. Se eu estou falando, você não precisa ter medo, eu já falei. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, o que eu falei para você, não vai passar. Aleluia. E mesmo que você seja infiel, eu permaneço fiel. E quando Jesus fala para ele é o seguinte, o meu chamado não tem data de validade, Pedro. Às vezes a gente, na nossa caminhada, fala assim, Deus, acho que agora já passou. Vou só preparar a próxima geração, Deus, acho que o que eu tinha para fazer já foi. Eu perdi meu tempo, Jesus. Eu já estou velho, já passou meu tempo. E Jesus falou para você, falou o seguinte, você me ama? Porque a minha promessa não tem data de validade. E se eu falei para você, eu tenho um chamado na tua vida, eu tenho uma promessa para a tua vida, a minha parte eu estou fazendo. E eu vou até o fim. A minha parte não falha. Aleluia. Você vai me seguir? Você vai apacentar as minhas ovelhas? Então, naquele momento, eu falo, irmãos, que na minha visão, né, pelo menos na hora que eu estou lendo aquilo, Pedro não simplesmente entende quem ele é. Porque ele fala assim, Jesus, ninguém precisa falar para mim quem é você, eu te conheço. Eu sei quem é você. Eu sei que eu tenho que estar do teu lado. Mas ele não entendeu. É isso, agora você quer que eu tenha uma obra para fazer. Eu entendi agora, que eu sou pescador de homens. Aquele barco que estava lá no canto, ficou só na memória de Pedro. E a gente percebe, né? Pedro, agora convertido, por quê? O meu caminho agora está convertido com o de Jesus. Eu vou ser pescador de homens. O que Jesus fala para ele? Ó, é o seguinte, ressuscitei, vamos ficar aqui um tempinho. Quando ele sobe, ele fala assim, ó, espera um tempinho aí, meu Espírito Santo vai descer. Que inclusive é o dia de hoje. Hoje é dia de Pentecoste. Quando o Espírito Santo desce, ele traz o que para Pedro? Está aqui a sua rede nova para você pescar homens, Pedro. Ele fala assim, ó, eu sou pescador. Agora que você me deu a rede certa, o que eu vou fazer? Aí ele sai para pescar. O que ele faz no primeiro dia? Lança a rede. 3.000 almas aceitam Jesus. Aleluia. E a Pedro continua. A gente vai lendo a história de Pedro na Bíblia. Pedro está entrando no templo.
Aí vem um homem coxo e fala assim, me dá uma moeda. Aí ele fala assim, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho barco, não tenho peixe. Mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda. E o homem levanta e anda. Conta a palavra também que Pedro, ele vai preso. Ele está preso lá, está acorrentado, sabe que amanhã ele vai morrer, ele está tranquilão, dormindo. E o povo está orando por ele. Aí vem um anjo, ô Pedro, não esquece a sua sandália, hein? Vamos. Ah, tá bom. Põe a sandália, sai andando e foge da cadeia. E a gente vai ver na história de Pedro. E Pedro realmente se torna a pedra que a igreja é estabelecida. E aí, irmãos, eu volto para o final. Que na verdade é aquela história que a gente falou logo no começo. Que no dia que Pedro estava lá em Roma já, há tantos anos. E falam para ele, ó Pedro, vão te prender, melhor você fugir. Tem gente que fala assim, que absurdo. Esse era o padrão daquela época, gente. Paulo escapou um monte de vezes, a gente vê na palavra. Botar ele num cesto para escapar, correndo no meio da noite. Ele saiu, era uma coisa normal. Quando? Na minha visão, de forma alguma, Jesus ia aparecer para Pedro e falar assim, Pedro, você vai me negar de novo. Na minha interpretação, e de novo, irmãos, isso não está na palavra, então vocês me descontam um pouquinho. Eu quero que você imagine no lugar de Pedro. Faz ali uns 30, 35 anos que você viu Jesus subir. Lá na sua terra. Está tão longe agora. Você está aqui já, 60 e tantos anos, já está velho, já passou por tanta coisa. Mas todo dia que o galo cantava, o que ele lembrava? Tem um Jesus lá que falou e a palavra dele é para sempre. Ele renovou o meu chamado, ele tem sido fiel. E Pedro foi fiel. Quando Jesus aparece, ele não olha para Jesus e fala assim, é um fantasma. Na minha visão, você olha para Jesus e fala o seguinte, como que você não vai reconhecer alguém que você anda todo dia junto, gente? E essa é a oração que eu faço por vocês e por mim também. Porque muito se fala, né? Tipo, quando a gente vai ver Jesus, o que vai acontecer? De verdade, gente, o que eu quero que Jesus fale para vocês, quando eu olhar para vocês no céu, a gente se falou ontem, depois a gente conversa entre rapidinho. Eu não quero que Jesus olhe para a gente e fale assim, servo bom e fiel. Sim, essa é a palavra, mas para mim na tradução vai ser o seguinte, ô Júlio, entra aí, cara. A gente conversou ontem, eu sei, fica aí um pouquinho, vou lá tomar um chá com você depois, tá? Tá bom, obrigado, Jesus. Para mim, quando Jesus apareceu para Pedro no meio da noite, talvez até com um sorriso no rosto. Imagina a saudade que Pedro estava, ele vê Jesus. Jesus fala para ele assim, Pedro, para onde você vai? Você não tem mais barco. E ali eu falo, que ali Pedro fala assim, chegou minha hora. Finalmente eu cumpri, eu fui até o final, não neguei mais o meu Senhor. E fala que quando ele começa a caminhar de volta, né? E ali no meio da noite, acredito eu também, que o galo cantou mais uma vez. E ali Pedro falou, né? Chegou no final. E de novo, na minha versão, né? Pra mim, Pedro tinha harpa cristã naquela época já. Quando ele estava ali para se entregar, ele começou a cantar assim, da minha pátria estou, tão longe, cansado estou. Aleluia, Jesus, saudade, é isso aí, irmãos. Porque ele entendeu, ele falou, da minha terra que está tão longe agora, eu nunca mais vou visitar aquela minha terra. As memórias de quem Jesus era. Eu estou tão longe, estou tão com saudade de Jesus, ele está perguntando onde que eu vou agora. E para mim, Jesus não chega para ele com uma cara brava, você está me negando, não. Pedro, quando eu te chamei lá no primeiro dia que eu te falei, você não é Simão, você é Pedro, eu já sabia que hoje eu ia estar aqui para te levar para cima. Aleluia. Então, irmãos, a esperança que existe no nosso coração é que o Jesus que começou a obra na vida de cada um aqui, ele é o mesmo Jesus que vai estar lá com a gente no final. Aleluia. Para pegar a nossa mão e falar o seguinte, olha, vem, Seja o seu nome, Deus. você terminou a sua obra. Então, irmãos, a gente viu vários passos aqui da vida de Pedro, que talvez pode ser o mesmo na nossa vida. Talvez a gente não ache que Jesus é só o nosso Senhor, ele não é o único Senhor de tudo. E Jesus quer transformar, para que você entenda que ele é o Senhor de tudo. Talvez você veja ele como um Senhor, mas você não enxerga como um Deus que pode mudar as leis da física e da história para mudar a nossa vida. Mas vai chegar uma hora que a gente vai entender isso. E vai chegar uma hora que o nosso caminho vai se converter com o caminho dele totalmente. E quando a gente começa a viver e fazer e trabalhar, na hora que a gente percebe quem ele é, que o nosso caminho converte, tudo deslancha. Aquele homem que estava alguns dias atrás negando Jesus, agora está gritando para o mundo inteiro, para 3 mil me converter. Que mudança aconteceu desse homem que em 3, 4 capítulos da Bíblia ele passou de alguém que negava e fugia, que não tinha tanta certeza, para se tornar alguém que agora está falando e se tornou
a rocha da igreja. O meu pedido, a minha oração, por mim, primeiramente, porque Deus falou muito no meu coração isso, e por todo mundo aqui, é que a gente chegue nesse momento, que vira a chave, que o nosso caminho converta completamente com aquilo que Ele está mandando a gente fazer. Eu não estou falando que todo mundo tem que sair, falar e pregar para 3 mil, não é isso que eu estou falando. Cada um tem um chamado, algo que Deus falou na vida de cada um. Mas, irmãos, não para antes de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Se Deus falou para você fazer alguma coisa, Deus tem um sonho, um propósito na sua vida, não para antes. Porque Jesus é fiel. Enquanto Ele estiver caminhando, Ele vai nos levar, Ele vai honrar, Ele vai fazer. E aí um dia, quem sabe, nós também podemos cantar, né? Da minha pátria estou tão longe como nós estamos, né? Não estamos tão longe da nossa pátria também? Não estamos talvez cansados também? E também não estamos com saudades de Jesus? Não sabendo que hora é a hora que Ele nos leva? Mas enquanto Ele nos levar, que o nosso caminho seja convertido com Deus. E que assim, irmãos, na hora que Ele nos chamar, irmãos, a gente possa falar: ó Jesus, fiz o que eu pude, meu caminho caminhando com você, o que você mandou fazer eu fiz. Pode vir.